Continuando aqui então, né? Para calcular esse desempenho, para evidenciar esse desempenho, então nós precisamos confrontar as receitas e as despesas. Para isso, a gente precisa entender o que são, né? Receita na contabilidade não é necessariamente dinheiro, né? Lembra daquele exemplo do carro? A minha receita não é os 200, não é os 50.000 que eu tive que eu, apesar de que eu vou receber, né, os 200.000, mas assim, a receita, ela não é reconhecida necessariamente quando nós recebemos o dinheiro. A receita na contabilidade, pelo regime de competência, nós reconhecemos pelo fato gerador. Então, nesse exemplo da loja que eu acabei de mencionar, vamos supor que nós vendemos 150.000 de roupas a prazo. Eu não recebi nada nesse primeiro mês, mas nesse primeiro mês eu já vou ter uma receita de 150.000. Né? Então, receita, ela é a gente reconhece pelo fato gerador. Então, o que vai provocar a entrada de 150.000 no meu caixa? A venda. Só que não significa que eu vendo e já recebo, né? Hoje em dia é muito comum as empresas venderem a prazo, né? Mas assim, você concorda comigo que se eu não vender, eu não vou receber dinheiro? Então, o fato gerador da receita na empresa é a venda ou a prestação de serviços. E nós reconhecemos essa receita independente do seu recebimento. Então, se eu for receber daqui a 10 dias, daqui a 90 dias, não importa. Assim que eu faço a venda, eu já reconheço a receita. Isso é regime de competência, tá certo? E o que seria despesa, né? A despesa é tudo aquilo que provoca a saída de dinheiro da empresa, mas que não tem uma contrapartida. Só que também nós temos que tomar esse cuidado. Nós reconhecemos a despesa não quando esse dinheiro é gasto. Nós reconhecemos quando nós consumimos um recurso, tá? A gente, um dos conceitos de despesa é sacrifício para gerar receita. Porque se a gente pensar que a despesa é aquilo que a gente paga, nós teríamos uma confusão aí, né? Vamos imaginar que a minha empresa comprou 50.000 reais de. 50, estou falando sempre 50.000, né? Daqui a pouco vamos confundir. Vamos supor que a nossa empresa comprou 15.000 reais de mercadorias do fornecedor, né? E pagamos à vista. Concorda que saiu 15.000 reais do nosso caixa? Se eu comprei mercadorias e paguei à vista, saiu 15.000 reais do nosso caixa. Só que isso não é uma despesa. Olha só, saiu dinheiro do caixa, mas não é despesa. E por quê? Por que saiu dinheiro do caixa e não é uma despesa? Porque nós temos uma contrapartida, o método das partidas dobradas. Saiu dinheiro do meu caixa, que é um recurso, mas entrou um outro recurso que é a mercadoria, um outro bem. Então, no final ficou, concorda? Elas por elas, né? Saiu dinheiro, mas entrou mercadorias. Agora, e o pagamento do salário do meu funcionário? Eu pago o funcionário, aí você vai falar assim: ah, professora, mas você tem um retorno do serviço, do funcionário e tal. Certo, mas eu consigo colocar esse serviço do meu funcionário lá no balanço patrimonial? É um elemento patrimonial o serviço do meu funcionário? Não. Então, entende que quando eu pago o funcionário, é um dinheiro que só sai da minha empresa? Não tem uma contrapartida de elemento patrimonial? Então, isso é uma despesa. Um outro exemplo que também acho que ajuda, o empréstimo. Vamos supor que você fez um empréstimo de 10.000 reais no banco,
Só que, lógico, o banco vai cobrar taxa, vai cobrar juros e você vai pagar 150, certo? Vai pagar 15.000, 150 não, né? Recebeu 10, vai pagar 15. Então, olha só, se não tivesse juros, né, nem taxa, você receberia 10.000 do banco e depois pagaria 10.000. Então, uma troca de recurso financeiro não geraria despesa, né? Entrou 10.000, saiu 10.000. Mas se entrou 10 e eu pago 15, esses 5.000 a mais que eu pago, isso sim é uma despesa, ok? E no caso da mercadoria, fala, professora, mercadoria, você acabou de falar para mim que não é despesa. A mer... Perdão. A mercadoria, ela não é uma despesa quando nós compramos. Quando a gente compra a mercadoria, ela é um bem, ela fica lá no nosso estoque. E agora, quando eu entrego a mercadoria para o meu cliente, ela vai embora, né? Vai embora, aí acabou aquele meu bem. Então, quando a mercadoria sai do estoque, perdão, gente, agora deu uma irritada aqui. Quando a mercadoria sai do estoque, ela se torna uma despesa, porque é um recurso que saiu, foi embora. Aí você também pode falar, professora, mas saiu a mercadoria e entrou dinheiro da compra, da venda, né, da mercadoria. Só que não é no mesmo montante. Aí a questão do carro, né? Eu vendi por 150, eu comprei por 150, mas eu vendi por 200. Então eu tenho uma receita que é a venda de 200 e eu tenho a despesa que é a saída da mercadoria por 150. Então, daí um resultado final de 50.000. Então, por isso que quando eu compro a mercadoria, ela é um bem, fica lá no ativo. Quando essa mercadoria sai do estoque em função da venda, aí sim ela se torna uma despesa. E aí eu vou confrontar. O valor da venda menos a despesa vai ser o resultado final. Bom, então, e aí, né, nós vamos para encontrar o resultado, nós vamos confrontar um com o outro. Como eu acabei de mencionar, o regime de competência, nós vamos reconhecer a receita e a despesa pelo fato gerador. Então, quando eu vendo, independente se eu recebi ou não, já reconheço a receita. Quando eu tenho um sacrifício, né, a mercadoria saiu do estoque, paguei, né, tenho o salário do meu funcionário, eu já reconheço a despesa. E o regime de caixa? O regime de caixa é basicamente o controle de entrada e saída do caixa. Então, não vou me importar com quando eu vendi, eu vou me importar com quando eu recebi, né? Então, é diferente. Eu posso ter um resultado contábil, né? De lucro, por exemplo, e não ter dinheiro no caixa, porque eu tive receitas, mas ainda não recebi. Ou pode acontecer ao contrário, eu tenho prejuízos, um prejuízo, mas eu tenho dinheiro no caixa. O que, que aconteceu? Eu tive várias despesas, mas eu ainda não paguei por elas, né? Então, por isso a diferença do regime de caixa e o regime de competência. A Jaqueline colocou aqui, ó, regime as vendas a prazo entram na competência de qual mês? No mês que foram vendidas. Então, assim como eu acabei de mencionar, no regime de competência, nós reconhecemos a receita quando ocorre a venda, independente de quando eu vou receber. Então, se agora, no mês de outubro, a minha empresa vender 150 mil reais e não receber nada, ela tem uma receita de 150 mil reais no mês de outubro, né? Independente de quando ela vai receber. A Rayane aqui, receita é o aumento no ativo ou redução nos passivos? Isso, a receita ela provoca aumento nos ativos ou redução nos passivos. A Tainara, mas nem toda venda pode ser considerada receita, correto? Toda venda é receita. Tá? Toda venda,
O exemplo principal de receita é a venda, né? Então, uma empresa que tem um comércio, uma empresa que tem uma indústria, vendeu, é receita, tá? Não existe uma venda que não seja uma receita. Existem outras receitas sem ser a venda, como, por exemplo, o rendimento de uma aplicação financeira. Assim como os juros de um empréstimo é uma despesa, os rendimentos de uma aplicação financeira é receita.